Muito boa noite. O meu nome é Gustavo. Eu estou em Belo Horizonte e juntos aqui na página do Facebook pela Fraternidade Mundo Luz, nós vamos, nesses 60 minutinhos, estudar acerca da passagem no qual Jesus se refere à porta estreita. Seja muito bem-vindo você que nos ouve pelas ondas da internet. Antes de iniciarmos a nossa prece, eu peço que você, caso queira, pegue um copo de água para que os espíritos benfeitores possam colocar ali os medicamentos de que nós carecemos. Ao final da nossa fala, nós vamos dar alguns minutinhos também para que seja aplicado o passe à distância. Tudo bem? Então vamos dar início ao nosso momento de estudo, agradecendo ao alto, a Jesus, que é o nosso bom pastor, o nosso divino amigo, o nosso excelso orientador. Que ele nos abrace em votos de paz e serenidade, saúde e muito bom ânimo. Nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade, através da tecnologia, dos recursos materiais que nos cercam, de podermos comungar acerca do Teu Evangelho, que tanto equilíbrio tem trazido aos nossos corações aprendizes. Reconhecendo que estamos no esforço, ainda nos exercitando para podermos efetivamente transpor a porta estreita, rogamos mais uma vez as Tuas mãos amigas a nos dar bom ânimo, a nos dar otimismo e a nos sustentar diante das conquistas morais que ainda não temos. Que o Senhor possa continuar amparando-nos e abençoando os nossos bons propósitos. Que ao Teu lado nós possamos adquirir a fortaleza moral e a serenidade essencial para transpormos os obstáculos da vida, retirando de cada um deles aquilo que o nosso espírito necessita para poder adentrar então essa porta com muita luz. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo sincero. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nesses minutinhos que nós passaremos juntos, a proposta que foi feita é para que nós estudemos acerca da porta estreita, que é um símbolo muito bem colocado pelo Mestre do Eterno Bem e que representa as nossas escolhas. Certamente que são muitas as portas que se colocam à nossa frente todos os dias. Muitas são elas, mas Jesus coloca como característica principal aquela que nos conduz à felicidade, porquanto aquela que nos oferece não uma passagem tranquila, mas uma passagem com muito esforço, porque ela é estreita. Ela é estreita. E se ela é estreita, ela pede de nós esforço, objetivo e, de certa forma, uma ginástica. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nos nossos lares, com os recursos da tecnologia, é nos exercitando. Porque o estudo, ele, de certa forma, é um exercício para o espírito. O estudo do Evangelho, conforme muito bem nos coloca o querido Aniceto, que nos é apresentado pela mediunidade cristalina de Chico Xavier,
na obra Os Mensageiros, autoria do André Luiz, a ginástica do espírito, ela é imprescindível para que, adquirindo a boa forma, nós possamos passar pela porta estreita. Então, vamos ler essa passagem. Ela está registrada em Mateus e ela está registrada também em Lucas. Em Mateus, a gente vai encontrar no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aonde, então, o discípulo registra, o apóstolo registra para nós assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Já em Lucas, ele narra para nós um diálogo onde Jesus se dirigia a Jerusalém e é abordado com a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa passagem é de Lucas, capítulo 13, versículo 23 e 24. E em Mateus a gente está em 7, 13 e 14. Então, a gente pode começar fazendo um paralelo, por exemplo, com Mateus. Nós sabemos que do grupo apostólico, o qual Jesus reuniu, Mateus já era homem maduro e, acima de tudo, detentor de um cabedal intelectual enorme. Um homem muito inteligente, astuto e, acima de tudo, com um coração generoso. Porque bastou que ele encontrasse com Jesus para poder segui-lo. Continuou trabalhando na coletoria, mas deu vazão às obras da caridade. Então, Mateus, a gente pode começar o nosso estudo relembrando, porquanto, meus amigos, essa porta estreita a que Jesus se refere, ela certamente é uma porta que exige de nós desapego. Ela é uma porta o qual a gente não passa com a mochila do comodismo, o qual a gente não passa com a roupa do egoísmo. A porta estreita, ela exige de nós determinação, ela exige de nós estratégia. Estratégia é uma palavra muito interessante. E ela exige de nós, acima de tudo isso, uma confiança em Jesus pautada na razão. Mateus não viu só naquele jovem galileu alguém sem perspectivas. Ele conseguiu enxergar no Cristo o seu Salvador. Ele refletiu acerca dos seus ensinamentos. E isso que certamente foi para ele o diferencial, unido a todos esses passos que aqui nós dissemos. Porque nos apresenta o evangelista que, além da porta estreita, existem as portas largas. E que muitos são os que passam por ela. Muitos são aqueles que buscam a porta larga, através das ilusões da vida.
A reencarnação é uma proposta didática para o espírito na sua condição imortal. E quando nós não estamos fazendo essa conexão com a nossa essência, muitas vezes nós optamos pela porta larga. E foi assim conosco durante várias encarnações. Hoje, abraçado pela doutrina dos Espíritos, relembrando sobre a luz da razão o Evangelho de Jesus, nós não pedimos mais para o alto que nos atenda nas nossas ilusões. Nós pedimos, ao contrário dos bens materiais, força, discernimento, bom ânimo, trabalho. Quando o espírito está nessa busca da espiritualidade, que é a proposta do espiritismo cristão, então a criatura passa a ter outros valores. E por passar a contemplar a vida por um novo ângulo, muitas vezes ele é ressarcido nos seus objetivos. São amigos espirituais que caminham conosco já há algum tempo e, percebendo a nossa vontade de mudar, empreendem esforços para que a gente continue a passar pela porta larga. O Livro dos Espíritos traz isso com muita propriedade, quando ele vai falar das tentações. Todos nós somos tentados. Uma vez nós fomos convidados para fazer um estudo no Centro Espírita, ali na Avenida do Contorno, e deixaram um livro para que eu escolhesse o tema. Então eu escolhi as tentações. E aí, quando eu cheguei no centro, eu falei assim: meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso. E aquele monte de carinha animada. Hoje nós vamos falar das tentações. E uma senhora que me observava, ela fechou a cara na hora. Ora, mas se alguma coisa nos tenta, é porque ela mexe conosco, ela cria conexão conosco. E ela nos remete a sensações de prazer. Isso é fato. A tentação, ela nos dá prazer quando nós cedemos a ela. Mas a proposta do Cristo é outra para nós. Se a tentação corresponde à porta larga, a porta que leva à desilusão, ele nos adverte: adentrai pela porta estreita. Por mais esforço que ela possa te exigir, é ela o caminho que conduz à felicidade. É ela o caminho que conduz à alegria imorredoura. É nela que consiste a nossa harmonia com a lei divina. Então eu disse que para passar pela porta estreita, se faz necessário o uso da inteligência aliada à estratégia. Isso é uma verdade incontestável. Nós tomamos como exemplo aquele coração que está relatado no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Quando Kardec nos relembra a história daquela jovem senhora que levava a sua filha para fazer a caridade. Ela era uma pessoa muito rica, de muitas posses, mas que trazia no coração a vontade imensa de ser útil a Jesus. E dispondo dos recursos materiais e de todas as facilidades que a vida lhe oferecera, ela apanha a filhinha
se faz de traje simples para poder não constranger aqueles a quem ela vai ajudar. Essa jovem senhora, ela depois traz o seu depoimento na obra O Céu e o Inferno. Ela é a Condessa Paula. A obra O Céu e o Inferno é uma obra muito legal e uma obra que nós muito pouco estudamos. Ela é uma obra do Pentateuco espírita, é, portanto, o desdobramento do Livro dos Espíritos na sua última parte. E o Kardec, muito didaticamente, ele separa a obra em parte 1 e parte 2. Na parte 1, ele vai falar da desencarnação. O processo é doloroso. Como é que é esse passamento? Ele vai falar de uma forma muito, muito pautada na razão, como era a característica, o bom senso encarnado, como era a característica dele próprio. Ele vai colocar para nós acerca da comunicabilidade com o plano invisível. E na segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, ele traz depoimentos de espíritos que compareceram à Sociedade Espírita de Paris. E ele agrupa esses depoimentos, classificando-os como corações ainda em luta terrena, em expiações, como corações desencarnados, criminosos arrependidos, outros ainda em situação mediana, que já não são tão revoltados quanto aos acontecimentos impostos pela lei, e que de alguma forma já sabem agradecer. E ele coloca também o depoimento de espíritos felizes, que são aqueles que conseguiram passar pela porta estreita, aqueles que se esforçaram por passar pela porta estreita. E a Condessa Paula se encontra junto desses. A Condessa Paula vai nos falar da sua estratégia para conseguir, junto à prova da riqueza, que conforme nos lembra o Livro dos Espíritos, fazendo até menção àquele diálogo do mancebo rico com Cristo, onde Jesus afirma que é mais fácil uma agulha, um camelo passar por o buraco de uma agulha, se referindo àquela corda grossa, né? Passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós sabemos que existem duas provas dificílimas para o espírito encarnado, situação em que nós nos encontramos agora. A mais difícil delas é a prova da riqueza. Logo em seguida vem a prova da pobreza extrema. Se aquele que se encontra em grandes dificuldades materiais, ele tem que suplantar o desejo, o ensejo de revolta, que muitas vezes lhe vibra no íntimo, aquele que é rico, ele tem que transpor a barreira do egoísmo. E por que a prova da riqueza se coloca como a mais difícil para nós? Porque o egoísmo, ele é algo muito, muito difícil de ser vencido. E ele não nos deixa efetivamente praticar e conhecer a caridade na sua essência. É um dificultador de grande peso. Então, a Condessa Paula, eu te convido depois a ler o depoimento dela. Mas antes de ler o depoimento dela, vê o que efetivamente ela fazia no relato do Sr. Allan Kardec, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ao ler o depoimento dela no livro Céu e Inferno, o que nós observamos é que ela usou de uma grande estratégia. Uma grande estratégia para conseguir transpor essa prova da riqueza. E qual foi a estratégia que a Condessa Paula utilizou?
Vale lembrar, primeiramente, que ela desencarnou muito nova, aos 35 anos. E ela diz com todas as letras: nessa minha última existência, eu efetivamente não conheci o que é ter dificuldade material. Bonita, inteligente, culta e rica. A estratégia da Condessa Paula é uma estratégia para nós pensarmos, para nós refletirmos. Porque ela vai afirmar para nós que ela só conseguiu passar pela prova da riqueza porque ela esteve muitas vezes jornadeando na Terra com dificuldades materiais. E ela conseguiu retirar dessas dificuldades um grande bem para o seu espírito. Ela conseguiu adquirir valores morais. Ela conseguiu se colocar no lugar do outro. E ela diz assim para nós, no seu depoimento: eu, meus irmãos, deixei a prova da riqueza para a última prova. Faltava experimentar somente a riqueza. Eu já havia experimentado, na minha jornada aqui na Terra, várias outras experiências. Mas sabendo que a riqueza era a prova mais difícil, eu deixei-a por último. Olha que interessante a estratégia dela. Eu, quando penso na estratégia da Condessa Paula, eu fico cheio de ânimo. Não tem conta de cartão de crédito que me tira dessa paz. Não tem escola de menino que boleta vence. E a Condessa Paula, ela coloca de uma forma muito bacana, porque ela diz para nós que todos nós teremos a prova da riqueza, mas que a gente possa ser um pouquinho esperto, inteligente, em não pedi-la de modo que ela venha a nos facultar a passagem pela porta larga, por esse caminho que leva à perdição. Porque ela diz que assim são muitos que procedem e são muitos que caem. Então, é um depoimento muito gostoso de ser lido e refletido. Porque quando a gente vê esse coração falando para nós da sua experiência, que ela se fortaleceu diante das dificuldades da vida, a gente cria ânimo. E a gente passa a ver a vida sob um outro ângulo. Isso é para nós de grande valia. Esses depoimentos são para nós de grande momento de reflexão. E nós devemos, com inteligência, procurar refletir acerca deles. O Emmanuel vai falar para nós muito sabiamente, pela pena do Chico, de que quando a vida está muito fácil, nós precisamos ficar atentos. Quando as coisas vão caminhando com muita facilidade, nós precisamos ficar atentos. O bom mesmo é nós estarmos na luta. É nós estarmos na labuta do dia a dia. Assim, efetivamente, a gente tem a garantia de que nós estamos caminhando para frente e para o alto. Quando a vida está muito calma e nós vamos cedendo a essa facilidade, vamos afrouxando o cerco, inevitavelmente, logo à frente, quando a dificuldade se faz presente, por não adquirirmos a boa forma, a ginástica, conforme coloca o nosso irmão Aniceto, a gente acaba chegando do outro lado em dificuldade. Primeiro que a dificuldade começa aqui e se estende para o lado de lá.
Então, se a sua vida está com desafios a serem vencidos, muito bem. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de termos esses desafios à nossa frente. Ao passo que, se a nossa vida anda tudo muito fácil, tomemos cuidado. Fiquemos atentos, porque nada é de graça. Nada vem de graça. E se a gente não coloca a facilidade em nosso favor, um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso cotidiano apresentado nesse instante. Todos nós, a grande maioria de nós, está tendo a oportunidade de trabalhar home office. E eu digo isso para mim também. Eu me encaixo aí, nessa advertência. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar em home office. Nós temos pensado em estratégias para maximizar o nosso tempo, dando a devida atenção a que efetivamente nós precisamos? Nós temos nos dedicado a leituras salutares que propõem o estudo do Evangelho de Jesus como alimento espiritual a nos fortalecer na nossa jornada terrena? Como é que nós temos aproveitado o nosso tempo? Esse tempo agora da quarentena. Nós que dispomos da facilidade, do benefício de estar em casa. São questões a se pensar. O mundo, nos dizem os benfeitores, que se faz presente na Terra agora uma grande peneira. Que esse é só o começo do momento da transição no qual a humanidade vai passar por grandes desafios. Observem que esse vírus, ele não atinge uma nação somente. Ele atinge todo o globo. Ele atinge todo o globo. Então, isso não nos deixa dúvida de que nós estamos tendo os nossos valores aferidos. Em casa, nós estamos sendo convidados, mais uma vez, agora sobre a imposição dos estadistas, a olharmos um para o outro dentro do lar. Então, são questões a se pensar. São questões a se pensar. Uma outra criatura, um outro coração que nós podemos colocar aqui, que conseguiu passar por essa porta estreita, é a Maria Madalena. A Maria Madalena era uma mulher bonita, era uma mulher influente, junto aos romanos, tinha uma vida fácil e ela, quando esteve na presença de Jesus, ela se pôs a repensar os seus valores. E o que ela faz? Aquela vida fácil para ela já não tem mais sentido. O que efetivamente lhe dá alegria é ser útil a Jesus. Ela revê valores, ela muda atitudes, ela passa a estar com os apóstolos e ela passa, com todas as suas limitações,
a ajudar aqueles mais necessitados. E a espiritualidade nos diz que, quando ela adquire a hanseníase, a lepra naquela época, quanto mais o seu corpo se deformava, mais o seu espírito ficava belo. Observem como é difícil passar pela porta estreita. Observem quão de nós ela exige esforço. Quão de nós ela exige esforço. A questão 902 de O Livro dos Espíritos, ela nos traz esse esforço não como algo que deve ser empreendido por nós, como um martírio. Os Espíritos vão trabalhar essa questão de uma forma bem leve. E a colocação deles para o senhor Allan Kardec é bem tranquila. É bem tranquila. Eles vão dizer na questão 902... Eles vão dizer para nós que o esforço que nos pede... Eu abri o Livro dos Espíritos aqui, mas não é a questão 902, não. Eu li essa questão outro dia. Vamos ver se é 912. A 912 também é interessante. Mas não é bem essa questão que eu gostaria de trazer, não. Aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec vai interrogar os iluminados que o assistiam nesse momento da codificação. Como é que é essa parte? Como é que a gente pode passar por essa porta? E eles falam que o esforço que nos é pedido não é um esforço assim visceral, tendo em vista a nossa capacidade de realização. Mas é um esforço o qual nós damos conta de adquiri-lo e de praticá-lo. Ou seja, Jesus não pede de nós, não coloca à nossa frente uma porta tão estreita que seja impossível de ser transposta. Não é esse o objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação não é um martírio sem fim. Então, a porta ela se encontra semicerrada de forma que a gente precise, vou dar no meu caso aqui, perder um pouquinho da barriga. Eu perco um pouquinho da barriga e ainda faço um esforço para prender a respiração de forma que ela encolha, para que eu dê conta de passar nessa porta estreita, nessa existência. Não é aquela porta cerrada de tal forma que, para mim, nesse momento, com os valores que eu já consigo trabalhar, seja intransponível. Percebem? É esta questão que nos traz o Livro dos Espíritos, porque eles colocam assim para o senhor Allan Kardec. O que é pedido é um esforço pequeno, mas aí eles pontuam quão pouco de vós, ou seja, de nós espíritos encarnados, estamos dispostos a fazer esse esforço. Isso, ao mesmo tempo, é uma informação preciosa e que nos traz, além de reflexão, nos traz otimismo. É um ponto a se pensar. É um ponto a se pensar. Quantos, nesse momento de aferição em que a humanidade passa, aferição de valores, quantos estão em situações mais difíceis do que a nossa? Tem coração aí que está querendo perder a vida, tirar a própria vida. E tem um lar, tem uma filha do lado, tem um sofá quentinho, tem uma internet para poder entrar. E está querendo tirar a própria vida. Ao passo que outros
estão com uma determinação, nem pensando nesse negócio de corona, para não cair em baixa vibração, amontoado em 4, 5, 6, 7, 10, num cômodo menor do que essa sala que eu me encontro. Percebem? Percebem o que é aferição de valores? Percebem o grau de egoísmo a que muitas vezes nós trazemos à baila na nossa intimidade? Então, o esforço que nos é pedido, ele não é um esforço visceral. Ele é um esforço diante da nossa capacidade, aquela que nós damos conta de realizar. Logicamente que ela pede de nós uma saída da zona de conforto. Os obstáculos que nos são colocados, eles muitas vezes trazem em nosso próprio benefício uma somatória de valores que a gente só consegue adquirir transpondo-os. A nossa cegueira íntima, ela muitas vezes nos faz tropeçar nesses obstáculos, aonde só existe o favor divino. E é esse o convite que Jesus nos propõe quando faz essa colocação figurativa da porta estreita e da porta larga. Da porta estreita e da porta larga. Vejam o exemplo que nós citamos de Maria Madalena. Aonde que ela efetivamente encontrou Jesus? Escutando à margem do Tiberíades ou trabalhando junto àqueles que se encontravam em situação mais desfavorável que a dela? Aonde nós estamos buscando Jesus? Na acomodação do nosso sofá? Ou numa tarefa espírita cristã, o qual muitas vezes nós precisamos tolerar? Um companheiro ainda um tanto quanto intransigente e austero. Às vezes, numa tarefa da sopa, irmãos que estão há 3, 4, 5 dias sem tomar banho e vão até a casa espírita em busca do recurso. Se a nossa resposta é: nós estamos buscando Jesus no aconchego do nosso sofá, certamente que nós não vamos encontrá-lo. Ou melhor, nós vamos encontrá-lo sim, mas somente na periferia dos nossos pensamentos. Mas jamais no nosso coração. Porque a gente só consegue encontrar Jesus no coração quando a gente sai de si mesmo. Quando a gente dá aquilo que efetivamente nos traz dificuldade. Nos traz dificuldade. Levantar cedo, muitas vezes, pegar um ônibus lotado, enfrentar às vezes colegas de trabalho indispostos, mal-humorados, para que no final do dia, quando sairmos então do nosso trabalho, agradecermos por tê-lo, no qual dignificamos o nosso espírito para trazer o pão para casa. Essa satisfação é como diz, passagem do metrô, 4h20, né? Acho que é 4h20. Quantidade de pessoas no metrô, no horário de pico, milhares. Mas ter a sensação de dever cumprido ao retornar para o lar. Paz na consciência de ter passado aquele dia pela porta estreita. Esse não tem preço. Essa é a alegria, a felicidade que nós conquistamos. É a alegria do Espírito. Porque a gente trabalha
Muitas vezes, para poder dar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, um conforto material que proporcione a eles uma reflexão acerca da vida, mas uma reflexão acerca da vida de forma mais tranquila. Então, essa porta estreita que nós enfrentamos todos os dias, quando a gente passa por ela, não tem preço. É como diz Alcione para Pollux, naquele diálogo, lá no capítulo 1 do Evangelho Renúncia, no capítulo 1 do livro Renúncia. Ela vai falar para ele assim, num diálogo muito bonito. Eles se encontram na erraticidade e ele está prestes a reencarnar. O Pollux está prestes a reencarnar. E mais uma vez ele pede, para redimir dos seus erros, uma prova muito difícil. Querendo avançar mais rapidamente no processo evolutivo, ele pede mais uma vez uma prova dificílima. O diálogo se dá na erraticidade no século XVII. E a prova que ele vai enfrentar, a prova terrena na sua reencarnação, mais uma vez, é a prova junto à Igreja Católica. Ele pede mais uma vez para vir como sacerdote. Ele já tinha vindo outras vezes e falhado. E agora, no século XVII, onde a Igreja ela é dona, ela é a dona do pedaço. Ela é quem manda e desmanda. Ele então pede essa prova. A prova do poder. E a Alcione, que tanto ama, ela diz para ele, Pollux, eu vou te auxiliar. Eu vou rogar a Jesus que me conceda estar ao seu lado. E nós dois juntos, nesse amor que nos reuniu, ganharemos força para poder passar por essa porta estreita. E eu estou procurando aqui onde que ela falou isso. Ela diz assim para ele, levanta-te para o testemunho do amor ao Altíssimo, disse Alcione com angélica ternura. Não te julgues abandonado no caminho da regeneração. O Senhor está conosco, como estou sempre contigo. Anima-te para as novas experiências. Olha que bonitinho. Jesus não desampara nossos propósitos elevados. Sofre e trabalha, Pollux. E um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. Deus é a fonte da alegria imortal. E quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. Quando houvermos triunfado de toda a imperfeição, banhar-nos-emos nessa fonte de júbilos infinitos. É assim, é nesse júbilo infinito que nos aguarda quando nós passamos pela porta estreita. Aí o Pollux fala, ai de mim, já antevendo, né, as dificuldades que o esperavam. E ela fala com ele assim, não lamentes. Não perseveres em lastimar quando o Todo-Poderoso nos faculta o direito de renovar o esforço para as divinas conquistas, Pollux. Novas tarefas te aguardam no seio amigo da terra generosa. Solicitaste uma oportunidade nova de consagração a Deus e a providência te concedeu esse precioso ensejo. Ah, meus amigos, para nós estarmos aqui hoje, ocupando esse corpo de carne,
vários corações tiveram que interceder por nós no plano espiritual. Vários corações que estão nos acompanhando na retaguarda evolutiva apostaram na nossa capacidade de realização. Apostaram nos recursos que nos foram confiados, na certeza de que nós tiraríamos deles a força para transpor a porta estreita. Todos nós, por mais difícil que pareça a luta, temos corações que nos amam, seja aqui e agora, compartilhando conosco as bênçãos da reencarnação, seja na erraticidade, nos tutelando e nos amparando, nos insuflando bons pensamentos, nos abraçando com votos de saúde, nos relembrando, conectando conosco através do sono, através da prece, através da leitura. Aqueles que nos amam sempre dão um jeito de chegar ao nosso coração. Quando nós não damos abertura direto para eles, eles se fazem de outros meios. Às vezes até mesmo do cachorrinho que compartilha conosco o mesmo lar. Na sua ingenuidade, quando o cachorrinho vem e nos dá uma lambida no rosto, depois que a gente zangue com ele, ele vem todo faceiro, pula no nosso colo, pedindo o nosso carinho, a nossa atenção. Nós não percebemos, mas é a espiritualidade, de alguma forma, tentando nos sensibilizar. Quando nós não damos abertura para esses que nos amam, eles arrumam um meio de chegar até nós. Às vezes é numa casa espírita a qual nós adentramos por insistência de um coração a quem nós devemos ou estimamos. Vai conosco, me acompanha, é tão bom, vai te fazer tão bem. Nós nunca estamos desamparados, conforme muito bem colocou Alcione. Nós nunca estamos desamparados. E ela diz para ele assim: Jesus abençoará nossas esperanças. Nós que saímos juntos ao mesmo sopro de vida, chegaremos juntos, Pollux, aos braços amoráveis do Eterno. Os que se amam confundem as almas no entendimento recíproco. Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade da redenção. E nós nos compreenderemos uns aos outros. E ele diz assim nesse diálogo: Alcione, sinto que poderia atingir culminâncias nas necessárias reparações. Entretanto, Alcione, precisava para isso de tua constante assistência. Sei que preciso recorrer a provas difíceis de abnegação e de asceticismo, mas, se pudesse ao menos ver-te na terra, serias para a minha tarefa a radiosa estrela d'alva. E à noite, quando fluíssem do céu as bênçãos da paz, lembrar-me-ia de ti e encontraria nessa recordação um manancial da coragem e dos estímulos santos. Pedindo para ela: olha, se você me acompanhar nessa prova, eu certamente me sentirei mais forte, mais animado para poder transpor essa porta. E ela atende o pedido. Ela vem para junto dele na reencarnação. E ela coloca para ele, ela pondera para ele da seguinte forma, já caminhando para os momentos aí finais do nosso momento. Ele então começa a chorar com as mãos
sobre os braços, com o rosto sobre os braços, e ela diz para ele assim: ô Pólux, não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa. Olha, o cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa. O que ela está querendo dizer para ele? Pólux, você está se colocando numa experiência e as dificuldades, elas são inerentes a todo coração que se propõe, no mundo de provas e expiações, atingir as culminâncias do pico evolutivo. O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa. Ou seja, muitas vezes, o que nós encontramos aqui não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos, meus amigos. Essa é uma mensagem que o alto nos envia constantemente, que deve, de alguma forma, ser trabalhada no nosso íntimo, de forma a extirpar de nós qualquer sentimento de revolta. Porque tudo que nos acontece tem um porquê. Tudo que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, tem um fim útil para o nosso espírito. Quando nós lamentamos e ficamos de mal com Deus, nós estamos dando aso ao nosso egoísmo e tendenciosos, portanto, a passar na porta larga. Porque não é fácil entender a vontade de Deus a nosso propósito. E esse é um recurso didático presente na reencarnação, que é uma lei. Nenhum de nós tem vida fácil. Então ela diz para ele: o cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos. Ser reconhecido a Deus nos sacrifícios, pobres. Não desejes, nem espere regalias na escola de edificação, onde o próprio mestre encontrou bofetada e a cruz do martírio. Não escutes as falsas promessas, nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração. De outra forma, a gente pode substituir essa fala da Alcione assim: Pólux, a porta larga vai se fazer te chamando. Mas ela não é o caminho. Ela não é efetivamente a proposta, o ensejo que agora nos reúne. Não escute as falsas promessas, nem atenda aos caprichos perniciosos que nascem do coração. Quantas vezes nós caímos aqui na terra porque demos aso a esses caprichos que nascem do nosso coração enfermiço? Quantas vezes? Obedece ao Pai, disse ela, e toma Jesus por sirineu de todas as horas. A porta estreita, ainda e sempre, Pólux, é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. A porta estreita, ainda e sempre, é um maravilhoso símbolo para a divina iluminação. Meus amigos, está aí um coração ímpar, que é esse da Alcione, o qual nós temos a oportunidade de conhecer na obra Renúncia. A autoria do nosso benfeitor Emmanuel, pela mediunidade cristalina do Chico Xavier.
Eu tenho para mim que a Alcione, ela participa da equipe do Espírito de Verdade. Ela está junto com Jesus, principalmente neste momento em que a Terra está caminhando para um mundo de regeneração. Então, meus amigos, não queiramos viver sem as dificuldades. Não queiramos viver sem a luta do dia a dia. Muito pelo contrário. Conforme esse coração muito querido nos aponta, aquele que muito reclama, esquece de agradecer. Essa é a psicologia da Alcione. Aquele que muito reclama, esquece de agradecer. E nós temos muito, mas muito mesmo, para agradecer a Jesus. A oportunidade bendita que se faz nas nossas mãos, nesse momento. A doutrina dos Espíritos é para nós manancial não só de conhecimento, mas, sobretudo, de consolo e esperança. Procuremos nas obras espíritas, principalmente essas de Francisco Cândido Xavier, que desdobram o Pentateuco kardeciano, as respostas que ainda não estão claras para nós, diante do nosso papel aqui embaixo. E certamente que os corações que nos querem bem atenderão o nosso ensejo. O nosso tempo chega ao fim. Nós queríamos trazer também como reflexão uma página muito gostosa do irmão Humberto, intitulado A Casca de Banana, que está na narrativa do livro Contos desta e d'Outra Vida. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Então, nos preparando agora para os nossos momentos finais, nós vamos no recurso da música, que será seguido da prece, estreitar o nosso laço de conexão com aqueles que nos amam e nos querem bem, de forma que nós possamos receber o passe. Você e sua equipe precisam trabalhar remotamente?
Maria Santíssima, a Senhora que se fez mãe do Salvador e que pela misericórdia divina também se fez mãe nossa, tal qual somos aprendizes do amor do Cristo. Nós buscamos o teu olhar sereno e confiante, Senhora, te pedindo que possa mais uma vez abençoar a nossa luta aqui na terra. Que junto à tua presença doce e amiga, nós possamos relembrar a bondade do Senhor Jesus, que nunca nos desampara, que sempre nos convida a sair de nós mesmos no encontro da felicidade. Reconhecemos ainda, Senhor, a nossa condição de espíritos preguiçosos. E por isso nós te pedimos que nos inspire, que nos auxilie, dando-nos o bom ânimo, o trabalho por guia e nos apontando a estrada palmilhar. Que a Senhora esteja sempre conosco, amparando-nos os bons propósitos e os ensejos de elevação. Hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. A semana se inicia e eu desejo a cada um muito bom ânimo e Jesus no coração. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até!